Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, A Ascensão do Van Halen, livro de Greg Renoff, publicado em 2015, aqui no Brasil foi lançado em 2016 pela editora Madras, com tradução da Soraya Borges de Freitas. Uma bela tradução e uma boa escrita aqui do Sr. Greg Renoff. Minha homenagem aí, aqui no canal, ao Edward Van Halen, que infelizmente faleceu essa semana, dia 6, aí, terça-feira, vítima de um câncer na garganta que ele já vinha lutando aí há muitos anos, há quase 10 anos, eu acho. E o mundo do rock perde um dos seus grandes, né? Um dos maiores guitarristas de todos os tempos, um cara que revolucionou as técnicas na guitarra, aquela onda do tapping na guitarra, de usar as duas mãos, a alavanca, coisa que o cara realmente soube desenvolver e influenciou muita gente, né? Não há dúvida nisso. É um dos grandes guitarristas, um dos caras mais revolucionários aí na técnica da guitarra dentro do rock and roll. E aqui a gente vai acompanhar então a história desses irmãos, né? Os irmãos Van Halen, o Alex e o Edward Van Halen, nessa coisa de montar uma banda. Viviam em Pasadena, no sul da Califórnia, são holandeses, filhos de holandeses. O pai desses garotos também era músico, tocava saxofone, clarinete na Holanda, e nos anos 60 ele vai para os Estados Unidos tentar a sorte nos Estados Unidos. Acaba não se dando muito bem como músico lá, mas sempre apoiando os filhos ali a estudar música. Os moleques estudaram muito, tinham um bom conhecimento ali de música, e depois caíram no rock and roll, né? Eu acho que como toda aquela geração de adolescentes ali nos anos 60, influenciados por Beatles, Clapton, por um monte de gente ali, e foram montando as suas primeiras bandas. Então a gente vai acompanhar nesse livro. Esse livro é legal porque ele difere um pouco das biografias assim das bandas de rock. Geralmente a gente pega uma biografia de uma banda consagrada como é o Van Halen, você vai ter ali todas as etapas, altos e baixos, todos os discos. Aqui o Greg Renoff, ele entrevistou muita gente, mas ele vai contar a história desses dois irmãos como meio que parece um romance. Você vai ler, eu li o livro em 2 dias, você vai lendo assim de uma maneira muito rápida e vai mergulhando nessa história, porque não é aquela história maçante de grandes shows, grandes turnês. É a história realmente de 2 garotos ali que decidem montar uma banda. No final dos anos 70 ali no sul da Califórnia, existiam muitas festas nos quintais e eles chamavam bandas para tocar covers nessas festas, né, para animar a galera. E o Van Halen começou a fazer muitos shows nos quintais dos amigos, no sul da Califórnia ali, e começou a atrair muito público, porque eles realmente, o Edward Van Halen era um gênio já, né? Desde de moleque ali, era um grande guitarrista. Ele conseguia reproduzir músicas de caras consagrados da mesma maneira que esses guitarristas, ou até melhor. Então começou a atrair muita gente, muita atenção em cima dessa banda, que teve vários nomes, né? Eles começaram como Trojan Rubber Company, depois mudaram o nome para Genesis, e um belo dia os irmãos estavam numa loja de disco e o Edward tirou um disco e falou: olha, Genesis também não vai dar porque já tem uma banda, né? Uma banda consagrada que era o Genesis, a banda progressiva. E daí eles mudaram mais uma vez o nome para Mammoth, e esse nome ficou por um tempo ali. A banda foi fazendo esse nome, tocando em escolas, tocando nas festas, faziam muitos shows. Realmente eles arrumavam show em tudo quanto é lugar, mas também tiveram que trocar esse nome porque uma banda reivindicou o nome Mammoth. E daí sim, por sugestão do David Lee Roth, eles começaram a usar Van Halen, que era o sobrenome dos irmãos, e adotaram esse nome. E foi uma sugestão do David Lee Roth. E o David Lee Roth era outro moleque também, que tinha o sonho de ser um grande astro do rock and roll, mas pelo que a gente percebe aqui, é até engraçado, né, você falar que o David Lee Roth não era um grande cantor. Eu acho ele sensacional. Essa é uma das melhores fases do Van Halen, assim, para mim.
a melhor fase, né, com o David Lee Roth nos vocais, mas se você acompanha a história aí desse começo da carreira do Van Halen, você vai ver que o David Lee Roth, ele era rejeitado, ele fez um teste aí para cantar com os irmãos, com o Eduardo e com o Alex na banda deles, e eles falaram, não dá, você canta muito mal. E ele foi persistente, ele era um cara que realmente ele tinha uma visão, ele sabia o que ele queria fazer, aquela coisa das coreografias, das roupas, né, que eram sempre muito extravagantes, ele tinha já muito essa percepção, ele era um cara que vinha de uma família um pouco mais rica do que a família dos irmãos, né? O pai do David Lee Roth era um dentista muito conhecido, com uma boa grana, então ele morava bem, né? Numa casa maravilhosa. E era um cara totalmente descolado e bonito, né? A mulherada adorava o David Lee Roth. Mas os caras da banda não queriam saber muito dele, daí o David Lee Roth foi montar sua própria banda, que era o Red Ball Jet. O Red Ball Jet era uma banda também que não tinham grandes músicos e era meio que motivo de chacota, todo mundo meio que tirava um sarro dessa banda do David Lee Roth e dele, né? Não achavam que ele era um grande cantor. Mas o que acontece? Vai um belo dia, ele tinha um bom sistema de PA, né, para voz ali, e os irmãos Van Halen começaram a alugar esse sistema dele para fazer show, alugar esse equipamento. E chegou uma hora que eles estavam sem grana e ficaram ali meio, vamos chamar o cara então para cantar com a gente. Daí chamaram, né? Não gostando muito, mas o David Lee Roth foi um cara muito esforçado e se tornou também, na minha opinião, um dos grandes vocalistas aí da história do rock. Inclusive fez aniversário agora, dia 10 de outubro. E para mim é um grande vocalista. Eu acho que muitos outros vocalistas também foram na onda ali do David Lee Roth, porque ele tem um estilo inconfundível, uma voz inconfundível, e a gente vai acompanhar todas essas histórias, né? Antes do sucesso realmente do Van Halen, os bares que eles tocavam na Califórnia, os amigos, as primeiras composições, né, tocavam muito covers, e os bares, na verdade, não aceitavam bandas com composição própria. E o que acontecia muito aqui no final dos anos 70? Eles tinham essa pegada mais de hard rock, e o hard rock, o heavy metal, estava meio que em decadência no final dos anos 70. As bandas consagradas como Led Zeppelin, Purple, o Black Sabbath, estavam num hiato ali ou estavam já num fim de carreira, né? O Black Sabbath estava com vários problemas, todos os músicos ali passando por vários problemas com drogas, né? O próprio Ozzy Osbourne estava bem zoado nessa época, e as gravadoras estavam investindo muito naquele som para FM de bandas como Eagles, né? Aquela coisa mais easy listening, e a discoteca também estava bombando nessa época, então o hard rock, o heavy metal estava meio que num descrédito. E para conseguir uma gravadora era muito difícil para uma banda que estava fazendo esse tipo de som. Apesar do som do Van Halen se diferenciar um pouco, né, daquela coisa muito pesada do heavy metal, tinha a coisa da guitarra, né? E as gravadoras não estavam investindo muito nisso, não. Então os caras penaram muito ali nesse começo de carreira, conseguiram alguns contatos. O Gene Simmons, o baixista do Kiss, uma época ele começou a querer produzir bandas, e ele foi assistir um show do Van Halen num bar e gostou da banda e acabou levando a banda para Nova York para fazer uma demo. Mas o empresário do Kiss acabou meio que dando um perdido ali, porque ele não queria que o Gene Simmons se envolvesse muito com outras coisas que não fosse o Kiss. Então eles fizeram essa demo acabou não dando em nada. Essa demo é fácil de você achar hoje em dia aí na internet. Tem algumas das músicas que foram pro primeiro disco ali do Van Halen, e é uma demo muito legal. Depois dessa experiência que eles tiveram com o Gene Simmons, continuam ali tocando nos bares, o público vai crescendo até que o pessoal da Warner Bros. Vai ver um show do Van Halen e acha que a banda tem um potencial e contrata
o Van Halen para lançar e para produzir o primeiro disco da banda, que é onde a gente termina a história desse livro, A Ascensão do Van Halen. A gente vai passar uns 10 capítulos aqui com histórias realmente que não tem a ver com o sucesso da banda, né? Como eu disse, nos primeiros 10 capítulos a gente vai entender como que foi essa gênese, essa formação do Van Halen, os lugares, os amigos, toda a evolução do Ed Van Halen, né? É engraçado porque essa técnica que o Eduard Van Halen desenvolveu do tapping, ela já era usada por um ou outro guitarrista. E um belo dia um amigo dele chamado Terry Kilgore, eles tocavam muito juntos ali, o Terry Kilgore estava tendo aulas com um guitarrista chamado Harvey Mandel, que é um guitarrista maravilhoso, tocou no Kennedy Heat, tem álbuns solos geniais, e esse Terry Kilgore estava tendo aula com Harvey Mandel e falou e mostrou, né, pro Eduard Van Halen essa coisa do tapping na guitarra. E o Eduard se interessou por aquilo e desenvolveu muito aquilo. Meio que se apossou daquilo e tornou um estilo que é dele total, né? E junto com as técnicas de alavanca, de delays, era um cara que sabia mexer muito com timbragens de amplificadores. Então, a partir daí, ele começa a desenvolver essa técnica do tapping, e pouco antes da gravação do primeiro álbum do Van Halen é que realmente ele vai desenvolver a fundo essa técnica. Tem alguns depoimentos dizendo que, tipo, 6 meses antes ali deles gravarem o primeiro disco, ele não tinha essa técnica ainda tão desenvolvida, e era um cara que estudava o tempo todo. Então, quando eles gravam o primeiro disco, que é genial, que é esse álbum aqui, ele já estava com essa técnica aprimoradíssima. Então é isso, nesse livro a gente vai acompanhar esses primórdios da história do Van Halen, histórias engraçadíssimas, muita bebedeira, muita loucura e muito estudo. Os irmãos estudavam muito, o Eduard Van Halen tocava qualquer instrumento que ele pegasse na mão ali, ele saía tocando. E a gente vai acompanhar a abertura da banda nos anos 70. O UFO vai tocar na Califórnia e eles são a banda de abertura, eles estraçalham o UFO. O Michael Schenker, que era um dos grandes virtuosos ali da época, né, e era o guitarrista do UFO, ele fica meio que arrasado ali com a abertura da banda. Tem um piti ali depois do show. E quando eles vão tocar com o Sabbath também, quando eles saem em turnê com o Black Sabbath estava numa fase já bem ruim, né? Apesar de ter lançado o Never Say Die, que é um disco muito bacana do Black Sabbath, a banda ali já não estava num convívio bom e os shows não estavam sendo muito bons. Então quando o Van Halen toca ali, faz a turnê com o Black Sabbath, eles também destroem a banda nas aberturas dos shows. Então é tudo isso que a gente vai acompanhar nesse livro. Não sei se essa é a única biografia do Van Halen aqui no Brasil, mas esse livro do Greg Renoff é uma boa dica que eu dou para você aí do outro lado, e a minha homenagem aqui a esse que foi um dos grandes guitarristas do rock and roll, o senhor Eduard Van Halen. Esse livro está em catálogo e é uma boa história, vale a pena você mergulhar nessa leitura. E o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar também, eu tenho uma página de música chamada Um Pouco Mais de Rock, umpocomaisderock.com. Eu vou fazer um podcast com algumas músicas também dessa primeira fase do Van Halen. Então vou deixar os links aqui para você. Esse podcast dá para você ouvir também nas plataformas aí, no Deezer, no Spotify, na Apple Music. Então vou deixar vários links aí para você ouvir o meu podcast falando um pouco aí do Van Halen também e tocando música, né? Já que aqui no YouTube não dá para ficar pondo as músicas, eu vou fazer esse podcast também com essa primeira fase do Van Halen. Então essa é a minha dica essa semana. Uma biografia que estava aqui na minha lista de leitura há um tempão, e como eu mergulhei nos discos do Van Halen essa semana,
falei, vou pegar essa biografia e apresentar aí pra galera do outro lado. E você que tá participando sempre dos nossos vídeos aqui no YouTube, agradeço muitíssimo. Essa semana o canal completou 1 ano de existência, temos poucos seguidores, mas esses poucos são muitos. Agradeço realmente todo mundo que está deixando comentário, todo mundo que está curtindo e compartilhando aí as publicações. Você pode me seguir aí no Facebook, no Instagram. E se puder também, se ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se e divulgue para os amigos, compartilhe e esteja sempre por aqui, tá certo? A gente se fala semana que vem, até!